Padre, a gente falando ainda de simbologia, né? Trazer uma polêmica aqui pro padre agora. Não, vamos, porque tá muito tranquilo, né? Esse café aqui é amargo. Brincadeira. Mas todo Natal aparece o problema da árvore de Natal. Parece quem fala que é do demônio, parece quem fala que é um símbolo pagão, né? É, a gente já ouviu várias histórias de que veio de São Cristóvão. São Cristóvão. Que poderia ter vindo de São Cristóvão, né? Que ele, para desafiar Thor. o Thor, Deus Trovão, que uma tribo estava adorando aquela árvore, ia fazer um sacrifício humano, e ele, para desafiar, falou: Não, eu vou desafiar o seu Deus Trovão, o seu Deus Thor. Ele foi lá, pegou um machado, bateu na árvore, e numa machadada só, com a ajuda do vento, a árvore caiu. Todo mundo ficou admirado. Ele fez uma capela com aquela madeira, e a partir daquele momento ele começou a instruir as pessoas daquela região, né? Ao invés de adorar o Deus Thor, que era para adorar Jesus Cristo, e aí ele incentivou a colocar uma árvore, um pinheiro, que eu acho que a característica daquele pinheiro apontava para o céu, e a cultuar o menino Jesus, nesse sentido. O senhor vê algum problema nisso? Qual que é a visão do senhor? Olha, o problema em si não existe, né? Inclusive na Praça de São Pedro, todos os anos é montada uma árvore de Natal, né? O Papa sempre abençoa a árvore de Natal que uma região, um país oferece, né? Não sei de onde surgiu exatamente a árvore de Natal, né? Existem tantas explicações, mas certamente está muito ligado a uma cultura popular, né? Europeia, né? Mas um fato me chama a atenção em si na árvore de Natal, né? Por exemplo, na Praça de São Pedro, normalmente eles colocam árvores gigantescas, né? Que uma certa região da Itália oferece. Mas no alto da árvore de Natal sempre tem uma estrela, né? O ponto mais alto da árvore é a estrela. E a estrela foi aquele astro que apontou a chegada do Messias para os magos, né? Então todos os povos representados nos magos, né? Porque eles eram de fora, eram estrangeiros, conseguiram chegar a Cristo observando o movimento de uma estrela, né? Então, se a gente olha para aquela árvore que é gigantesca na Praça de São Pedro e no alto dela contempla a estrela que está na sua ponta, com esse olhar de fé, a gente vai entender que até mesmo os astros, toda a natureza converge para o mistério de Cristo, né? Então, não é propriamente um problema, né? Talvez o problema esteja na mentalidade descristianizada que não reconhece mais o significado desses símbolos, né? Mas em si, a árvore de Natal não é propriamente um problema, né? Que às vezes a gente para na decoração, né? Nas nossas... enfim, nos lugares onde a gente frequenta, normalmente a gente se contenta com a decoração, né? É uma coisa que agrada aos olhos físicos, né? Mas se o espírito não se eleva para além da aparência captada pelo órgão físico, o olho, né? Então, de fato, ela não cumpre a sua finalidade, né? A árvore deve nos apontar para Cristo. Se não tiver relação com Cristo, não tem significado, de fato, ter uma árvore, né? Pelo menos para nós cristãos. Não tem significado, não necessariamente pode ser um problema. Pode ser que no futuro seja um problema. Exatamente, mas é isso. A preocupação da igreja desde o início foi encontrar nas coisas criadas algo que nos levasse a afirmar Cristo, né? A igreja sempre, quando entrou em contato com uma cultura nova, levando o evangelho, ela reconhecia sinais de esperança numa determinada cultura, elementos que correspondiam ao significado da fé e valorizava esses elementos, porque esses elementos poderiam nos levar ao mistério do Cristo, né? Então, as coisas em si não são negativas ou positivas, né? É a mesma coisa de eu ter uma pedra na mão. Uma pedra não tem um significado positivo ou negativo. Se eu uso essa pedra para me ajudar numa certa tarefa que eu tenho que fazer, ou se eu uso essa pedra para violentar uma pessoa, então depende do sujeito humano que está por detrás desse elemento, né? Então, é por isso que a gente tem que ter essa preocupação mesmo com a educação e com a formação da consciência cristã, né? É o coração do homem, no fundo, que conta muito, né? Acredito que, então, a questão toda gira em torno de que realmente a gente consiga entender que o Natal é algo para celebrar a vinda de Cristo, né? E independente se a gente está colocando uma luz na nossa porta ou então decorando uma árvore de Natal, que isso seja para glorificar e exaltar o nome de Cristo, né? E para entender a questão do que realmente é o Natal.
Exatamente. Tem um ponto, por exemplo, sobre a história de São Nicolau, né? São Nicolau foi um bispo que nasceu na Turquia no final do século III, né? Viveu até o começo do século IV. Dentre tantas coisas importantes que ele realizou, ele tinha um hábito, por ocasião do Natal, de sair distribuindo presentes para as crianças e pessoas necessitadas, coisas para pessoas necessitadas. Então, o presente que ele dava era alguma coisa que despertava naquelas pessoas a atenção para Cristo, né? Hoje a gente vive a troca de presentes como um fato meramente social, meramente humano, né? Por exemplo, o Natal muitas vezes é um momento de trocas de presente, mas essa troca de presente me remete a Cristo? Se não me remete a Cristo, não tem muito significado, né? Então, para nós cristãos, isso deveria ser uma questão importante, né? Eu acho interessante como parte da desconstrução, né, vem, na verdade, para desmistificar, entre aspas, né, muitos símbolos, né, que antigamente eram cristãos, né, e que se popularizaram porque vieram, né, de pessoas cristãs, e acabou que o mundo secularizou, popularizou, né, e as pessoas utilizam de falácias para poder desconstruir esses símbolos que já foram cristãos, né, já remeteram a Cristo. Por exemplo, eu já ouvi falar, né, pessoas falando assim, não, mas Papai Noel, quem inventou o Papai Noel foi a Coca-Cola, né? A Coca-Cola fez para poder... Claro, ela pode ter Ela aproveitou o personagem. Aproveitou o personagem para poder fazer uma campanha para ela, sendo que, na verdade, né, o início da história surgiu exatamente com ele, né? De sair, de fazer a caridade, distribuir presente para aquelas pessoas que não poderiam receber algo, né? Que pessoas carentes. Foi daí que veio essa figura do Papai Noel, e não de uma marca que quis vender um produto. São Nicolau, os pais eram muito ricos, né? E depois dele ter sido aclamado bispo, os pais morreram e ele recebeu a herança dos pais. E ele pegou essa herança e começou a distribuir ali ao seu entorno para as famílias carentes. Tem a questão também das 3 meninas, se eu não me engano, que precisavam casar, né? E a família estava falida, que era uma família de comerciantes, e ele, para que as meninas pudessem casar, né, que tinha que pagar o dote, senão não tinha casamento na época, ele foi e fez 3 doações de moedas de ouro para a família, para que as meninas pudessem se casar. Aí, mas eu acredito, pelo o pouco que eu estudei nessa questão do Papai Noel, vem vindo uma mudança cultural, mistura com outras culturas que vem formando esse Papai Noel, né? Por exemplo, na Holanda tem a história que eu até anotei aqui, é o Sinterklaas, né? Que eles comemoram, que é o dia de São Nicolau, no dia 6 de dezembro, o dia de São Nicolau, eles comemoram e fazem troca de presente, mas comemoram o dia de São Nicolau. Tanto que passa o São Nicolau vestido de vermelho, mas com vestes de bispo, acenando para a multidão, e no dia eles fazem trocas de presente. Aí tem uma lenda de que São Nicolau, ele tinha um cavalo que ele andava em cima dos telhados e ficava observando as crianças se eram boas ou não para receber presente ou não. Aí depois veio os Estados Unidos e alterou essa até mesmo com influência holandesa, alterou a história do Papai Noel para começar a ter uma inserção comercial. Aí depois que veio a Coca-Cola, né, e terminaram de fazer o Papai Noel com as bochechinhas rosadinhas, não sei o quê, né, e a roupa de bispo virou a roupa do Papai Noel hoje. Essa inserção de várias culturas é inevitável, né? Sim. A sociedade ela vai mudando, vai evoluindo, e claro que muitos símbolos eles vão se alterando, né? Então, por isso que é importante a gente resgatar e até mesmo fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui, de mostrar de onde veio esses símbolos, né? Se a gente for pegar cada símbolo hoje que é feito no Natal, né, a própria árvore de Natal tem uma origem que remete a uma origem cristã, Papai Noel tem uma origem, né, que remete, né, a um padre, a um bispo católico. Então, se a gente pegar todos esses símbolos que foram secularizados e que hoje, né, são apenas símbolos comerciais para a maioria das pessoas, a gente consegue ver que, na verdade, eles sempre foram símbolos religiosos, né? Símbolos cristãos, como o próprio padre falou. A estrela no alto, né, aponta para Cristo, né? Com certeza, essa estrela é a representação da estrela que levou os reis até o próprio presépio, né, onde nasceu Jesus Cristo.
Então, a aculturação é inevitável, né? Então, é o nosso papel fazer com que as pessoas voltem a entender e a perceber que, na verdade, esses são símbolos cristãos. Sim. Tanto que o bom velhinho, tá? O bom velhinho, que é o São Nicolau, no Concílio de Nicéia, conta a história de que ele ficou muito bravo com a insistência de diário Diário. a negar a divindade de Jesus Cristo, que ele deu um tabefe na boca do Ário no meio do concílio, né? Conta-se a história e tem várias pinturas a respeito. Depois que ele virou o bom velhinho, né? Hoje na nossa versão. Era o mal velhinho, né? Ele era meio impaciente, né? Uma coisa também importante, né? Os pais, os avós, recontar essas histórias para os filhos, né? Meu pai era um grande contador de história. Eu me lembro muitas vezes à noite, diante de casa, né? Meu pai reunia as crianças ali do nosso quarteirão, né? Todo mundo ia ouvir as histórias que ele contava. Era uma característica, né? Dessa geração. Gostava de contar histórias, né? E hoje a gente tem muito pouco tempo para os filhos, né? Para educar os filhos, para formar os filhos, para contar essas histórias, né? Mas é importante, sobretudo no tempo do Natal, os pais terem um tempo para contar essas coisas, né? E assim a gente vai enchendo de um bom conteúdo, né? A consciência dos filhos, né? Apresentando para eles esses fatos, né? Que estão por detrás dessa simbologia contemporânea aí que diz respeito ao Natal, né?